resgatando ou voltando ao primeiro amor. E o nosso texto desta noite, para que ajude-nos a refletir nessa direção, se encontra no livro de Josué, no capítulo 7. Capítulo 7 do livro de Josué. O livro de Josué, na sua grande maioria, trata dos episódios da conquista da terra. O povo sai do Egito, peregrina por cerca de 40 anos no deserto e está adentrando a terra prometida. E é um processo de conquista, um processo de lutas, batalhas. E o capítulo 7 do livro de Josué, que narra de modo específico a história de Acã. Eu não vou ler todo o texto, eu apenas vou comentar. O texto tem uma certa estrutura e nós vamos acompanhando. Nesse processo de conquista, nós vemos o povo recentemente havia conquistado, a primeira grande conquista era Jericó, descrita no capítulo 6. Mas imediatamente no capítulo 7, como que uma narrativa colocada em paralelo, e ela serve de contraste, porque em Jericó há uma vitória estrondosa, há uma vitória significativa, e a vitória aconteceu sem que o povo necessariamente precisasse tomar armas, mas simplesmente cumprindo alguns princípios que Deus havia dado a Josué, os quais foram cumpridos. Mas no capítulo 7, no livro de Josué, é uma outra batalha. Só que é uma batalha onde acontece uma derrota vergonhosa. No versículo 5, a Bíblia diz que a cidade de Ai era uma cidade pequena, não era um obstáculo tão grande quanto Jericó. E o povo se prepara para esta batalha. Inclusive a instrução era que não precisasse mandar todo o exército, todo o povo, mandasse apenas alguns homens, porque era um obstáculo muito menor. Mas no entanto ocorre uma derrota vergonhosa. Os homens de Ai feriram deles uns 36 e os outros perseguiram até a porta, até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué se pergunta: Senhor, por quê? Lá, muito mais difícil, nós conquistamos tranquilamente, foi uma beleza, e aqui, essa derrota vergonhosa, foi pior que o 7-1 da Alemanha. E Josué pergunta: por que, Senhor? Por quê? O que aconteceu? Onde foi que nós erramos? Então Josué rasga suas vestes, se prostra, vai orando e começa a perguntar a Deus: Senhor, não estou entendendo, nós temos que conquistar a terra, mas desse jeito vai ser uma vergonha, que nós vamos perder para qualquer exército aí, qualquer resistência. Eu estou confuso. Então, do versículo 10 ao versículo 13, Deus dá o diagnóstico. Diz: olha, vocês perderam, vocês sofreram essa derrota, né? Porque vocês pecaram. Há um problema de pecado no vosso meio, e é por essa razão é que vocês então sofreram essa derrota vergonhosa. E a partir do versículo 14, Deus então aponta a receita para resolver o problema, para solucionar. Quando diz: então vocês reúnem o povo, chama todas as tribos, todos os clãs, as famílias, vocês vão reunir o povo. E
nós vamos lançar sortes por tribo, por família e até chegar no responsável por essa derrota. E no versículo 16, então José fez a ação efetiva para resolver o problema. Então fez chegar todas as tribos, todas as famílias e foi lançando sorte e assim por diante. E no versículo 20 e 21, então realmente identifica o foco do problema. Onde está a origem, a raiz de todo o problema? É que está numa família de um cidadão chamado Acã. Então, quando localiza o próprio Acã, então confessa e ele diz: é verdade, eu pequei contra o Senhor e fiz isso de fato. Quando nós entramos na cidade, eu desobedeci a ordem de não lançar mão dos despojos de guerra. Eu vi uma linda capa babilônica, uma capa de grife, feita em Paris. E lá vi também 2,4 kg de prata, 600 gramas de ouro. E eu falei: por que não? Por que não tomar? Tomá-lo-ei. E tomou, e levou, e guardou aquele tesouro, o qual estava vedado nessa circunstância, que eles tomassem tesouros dessa cidade. E ele tomou, guardou. Então, quando ele confessou, foram até a tenda de Acã e descobriram de fato enterrado lá na tenda a capa, os 2,4 kg de prata e os 600 gramas de ouro, e trouxeram. E então, se obedecendo a ordem de Deus, Acã e sua família, todos os seus pertences, incluindo os animais, foram apedrejados. E foi feito um montão de pedras ali para lembrar o pecado de Acã, que trouxe esta derrota para Israel. O que nós podemos ver aqui, tanto a narrativa de Jericó quanto a narrativa de Ai, são duas batalhas, são duas cidades que precisavam ser conquistadas. Para as duas houve ordens específicas. Para Jericó, a ordem que cercasse a cidade durante 6 dias, e no 7º dia então tocasse a trombeta e gritassem bem alto, e depois entrassem na cidade e assim por diante, poupasse Raabe, aquela prostituta que havia acolhido os espias que iam ido verificar a terra. De tal maneira que as duas narrativas são semelhantes, são duas batalhas, duas instruções bem específicas, mas com desfechos diferentes. Lá em Jericó, Raabe é preservada juntamente com toda a sua família, por conta da sua decisão de fé e de obediência. Uma família todinha foi preservada, o resto foi tudo destruído. Aqui em Ai, houve essa batalha, mas uma família foi destruída. Toda a sua família foi destruída por conta de uma desobediência. Então, esses relatos precisam ser mantidos paralelamente para a gente poder entender o que Deus pode nos ensinar esta noite a respeito disso. Então, a primeira lição que aprendemos desses dois textos é que nesse processo da conquista da terra, Deus havia dado a terra prometida, mas era preciso eles tomarem posse e lutar. Isso fica muito nítido. Eu dou a terra é de vocês, mas vocês precisam lançar mão
de esforço pessoal, de empenho. Vai haver lutas, vai haver dificuldades, vai haver suor, sangue, lágrimas para conquistar esta terra. E isto é responsabilidade de vocês. É verdade que este princípio não se aplica à salvação. Este é um princípio para a vida, que Deus dá as coisas, Deus possibilita, Deus entrega. Mas é preciso que nós, trabalho humano, a engenhosidade humana, o empenho humano, a disposição humana, a capacidade humana de se entregar, de se sacrificar, de lutar, seja o correspondente para que aquilo que Deus nos deu e aquilo que Deus nos possibilita se materialize na nossa vida. Esse é um princípio que aprendemos desse processo da conquista da terra de Canaã. Aqui entram dois elementos importantes: a fé e a obediência, porque a fé que não obedece não é fé, não é fé. A fé necessariamente nos impulsiona para obedecer. Então, quando Deus manda a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão obedeceu. Ele não sabia onde era a terra, não sabia como chegar lá, não sabia como seria, não tinha ideia da noção dos obstáculos, dos empecilhos, das lutas, do tempo, das dificuldades, mas ele saiu, e Deus foi abençoando, um dia de cada vez, e Deus foi abençoando, e Deus foi, porque Deus honra a fé que se põe a caminho. É o mesmo caso de Naamã, aquele general Ciro, leproso, que vem em busca de cura. Eliseu podia, sendo usado por Deus, simplesmente curá-lo. Você está curado, pode voltar para casa que você está curado. Ou Eliseu podia tocá-lo como Jesus tocou no leproso. Ou Eliseu podia dizer: bebe um gole da água do Rio Jordão, que está bom, mergulhe uma vez. Mas Eliseu disse 7 vezes, você tem que mergulhar. Por que 7? Naamã poderia ter perguntado: não pode ser 6? Não pode ser 5? Por que 7? Porque não podia ser uma vez? Por que tem que ser no Jordão? Não podia ser nos rios lá da minha terra, que são muito mais limpos e não são poluídos? Por quê? Mas ele estava sendo desafiado a obedecer. O problema ali não é que Deus precise que as pessoas façam coisas para que ele então se mova. O problema está em nós. O problema está em nós. Aquele homem precisava aprender a obedecer, a submeter, para que Deus o abençoasse, assim como o cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, passou lodo no olho dele: agora você vai se lavar no tanque de Siloé. O cego veio e perguntou: mas por que lá tão longe? Não tem uma água aqui perto? Aqui alguém pode trazer um copo d'água aqui que eu lavo aqui mesmo. Por que tem que ir lá? Não, é lá. O problema não estava em Jesus, o problema está no cego, que ele precisava aprender a obedecer. Porque a fé se manifesta por obediência. A fé que não obedece não é fé. Se você diz que tem fé, mas não obedece a Deus, então isso não é fé, é qualquer outra coisa, mas menos fé. A fé nos põe a caminho, a fé nos põe em marcha, a fé nos coloca de pé, a fé nos ordena a avançar, porque sabemos que Deus está mandando. E aqui Deus então está ensinando o povo: eu dou a terra para vocês, mas vocês têm que lutar. E vocês têm que se preparar para a batalha. E vocês têm que obedecer às minhas instruções. Porque se não obedecer às minhas instruções, não vai dar certo. Então, aqui um processo didático, pedagógico. O povo precisa aprender. E isso não está na Bíblia por acaso. Essa história está registrada para que nós fortaleçamos a nossa compreensão do que seja a fé. A fé não é você ficar sentado, mas a fé nos põe a caminho, em obediência, àquilo que Deus está mandando a gente fazer. Esse é o primeiro princípio que nós vamos aprender desse texto. O segundo princípio que nós vamos aprender
é que Deus estabelece regras. É preciso lutar, mas não é qualquer luta, não é luta de qualquer jeito, não é uma luta do meu jeito, mas é a luta segundo a orientação que Deus dá. É o princípio de você aprender a seguir as regras, porque às vezes nós, em busca de resultado, a gente, preocupado pelo resultado, a gente aceita ou adota qualquer procedimento na vida cristã, na sua vida, em qualquer outra coisa que você vai fazer. O importante é o resultado. Nós somos muito pragmáticos, não interessa os métodos, o importante são os fins, não importa os meios. No entanto, você chegue lá, chegou, tá bom. Mas com Deus não é assim. O que nós aprendemos nesses episódios é que com Deus tem um jeito de Deus, não é o teu jeito, é o jeito de Deus. Não é a tua maneira, é a maneira de Deus. Ah não, eu faço do meu jeito e Deus abençoa. Há certas coisas que Deus não vai aprovar o teu jeito de fazer, porque se o teu jeito de fazer as coisas quebra princípios, viola princípios, então aquilo não é de Deus, e Deus não vai estar naquilo que contraria a sua palavra, que contraria o seu ensino. Por isso que as instruções para a conquista de Jericó, quando foram obedecidas, Deus confirmou. E as instruções com relação à cidade de Ai, que era muito menor, eles não seguiram. E porque não seguiram, não deu certo. Então, porque Deus tem princípios. E quando nós sacrificamos os princípios da palavra, princípios que Deus nos ensina, então nós estamos comprometendo um projeto. Coloque isso na sua vida, coloque isso na nossa existência como cristão, no nosso empenho de servir como igreja. Não é o meu jeito, é o jeito de Deus. É a maneira que Deus quer que a gente faça. Isso é um exercício permanente, constante. É um desafio da gente buscar a direção de como Deus ensina e como Deus quer que a gente realize. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, e aqui eu vou me deter um pouquinho mais, de maneira mais específica, que o livro, o capítulo 7 de Josué, mostra claramente os efeitos danosos, deletérios do pecado. O capítulo 7 é uma descrição detalhada de como, quando você desobedece, quando você quebra um princípio, quando você viola, quando você peca, quando você ultrapassa a linha, quando você vai além dos limites, quando você não atinge o alvo, as consequências para a sua vida, mas não apenas para a sua vida, mas também para aqueles que estão próximos de nós. E aqui eu quero me deter um pouquinho mais a respeito dos efeitos do pecado. A primeira coisa que esse texto nos mostra é que não há crime perfeito. Não existe crime perfeito. Algum tempo atrás eu li numa revista, a revista Veja, essa história eu memorizei porque ela foi muito impactante. É a história de uma mulher que é casada há muito tempo, mas ela resolveu ter um caso, e ela tinha um caso exatamente com seu cunhado. Isso estava por muito tempo, esse caso. O marido trabalhava numa barbearia, então no dia de sábado, é o dia mais cheio na barbearia, era o dia que ela escolhia para sair com o amante. E nesse dia eles resolveram ir ao circo, e foram ao circo. Mas lá no circo, no Rio de Janeiro aconteceu isso. Eis que uma bala perdida vem e mata o cidadão no circo. E foi aquele alvoroço que de repente aquele homem cai, começa a sangrar, e as pessoas perplexas, e que é isso, que é isso, que é isso, e chama a polícia e tal, e chama a segurança e assim por diante. E até então aí fica o mistério. Quem era a pessoa que estava ao lado daquela mulher? Porque as pessoas do lado viram que um casal estava ali trocando carinho, mas de repente naquele burburinho aquela mulher sumiu.
Mas ele estava acompanhado. Quem era? Aí lembraram da famosa cena do circo, o fotógrafo do circo. Antigamente sempre tinha os fotógrafos no circo. E foram no fotógrafo. E juntamente com o auxílio das pessoas que estavam ao lado, dos familiares, e lá tinha uma foto do casalzinho. E aí veio então a grande decepção, a grande surpresa, porque depois de muitos anos daquele caso oculto, que ninguém sabia, que ninguém desconfiava, veio à tona. Eu, quando li essa história, eu me lembrei das palavras de Jesus nos evangelhos: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser manifesto. Não há crime perfeito. Se os seres humanos não vão descobrir, um dia vai ser descoberto diante de Deus. O que esse texto mostra? Que o Acã, ninguém está olhando, olhou para o lado, olhou, ninguém está vendo, então botou na mochila 2,4 kg de prata, não é muita coisa, uma barra de ouro também não é muita coisa, a capa ele botou, enrolou, botou debaixo da sua capa, enfiou, estava embora, tranquilo, saiu assobiando, tranquilo, certo, crente que ninguém viu. Mas Deus não estava aprovando, porque Ele estava quebrando uma ordem, um princípio e comprometendo o povo todo com aquela sua atitude. E aquilo veio à tona, e aquilo foi descoberto. O profeta Daniel diz no capítulo 2, do versículo 22, Deus, Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Portanto, o que aprendemos desse texto é que pecados que não são tratados, que não são confessados, que não são trazidos à luz, cedo ou tarde, eles virão à tona, eles serão expostos, eles serão manifestos, porque diante de Deus nada fica oculto. Mas há uma segunda reflexão nesse texto, é que nós costumamos dizer: pecado, esse é problema meu, ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso é um assunto meu, ninguém pode interferir e se meter na minha vida, faça o que eu quero, cuide da sua vida, que da minha cuido eu, você não paga as minhas contas, por que você tem que se meter na minha vida? Nós ouvimos isso constantemente, ou de uma forma velada ou de uma forma expressa. A minha vida cuido eu, o problema é meu, os meus erros são meus e dele eu os cuido. Esta é uma compreensão que não faz parte da compreensão bíblica, porque é uma compreensão ocidentalizada, moderna, individualista do ser humano. Só eu e mais ninguém. Mas a compreensão bíblica do ser humano é que nós somos seres relacionais. Ou seja, nós não existimos por nós e nós não vivemos de maneira isolada, nós vivemos em comunidade. E o que somos, o que fazemos, as nossas ações têm repercussões e implicações. Primeiramente, as pessoas que estão ao nosso redor. E assim vai se estendendo esse círculo de influência ou de consequência. Isto tanto para o bem quanto para o mal. Isso tem uma possibilidade de abençoar pessoas, com uma possibilidade de atrapalhar a vida de pessoas. Com os nossos pecados nós podemos atrapalhar a vida das pessoas, mas quando a gente anda de maneira abençoada, você pode abençoar a vida de pessoas que estão perto de você. Esta é uma realidade que a Bíblia ensina. A culpa é individualizada, mas as consequências são socializadas. A culpa é você e Deus.
mas as consequências não ficam restritas à esfera individual. Elas são sempre socializadas. Vejamos o caso de Herodes. Herodes era aquele déspota, um ditador autoritário, assassino, mas que temia João Batista, porque João Batista falava com ousadia contra os seus pecados. E um dia o Herodes deu uma festa, deu um banquete, e lá pelas tantas o Herodes, já empolgado pela bebida, aquela empolgação, aquela desinibição natural que a bebida proporciona, o Herodes diz, diante da dança da sobrinha: pode pedir o que você quiser, pode pedir, estou pagando tudo hoje. E a sobrinha, instruída pela mãe, pede a cabeça do João Batista. E ela pediu, e ele não pôde voltar atrás, mesmo contrariado. Quem pagou pela imprudência, pelo pecado de Herodes? João Batista, o pobre do João, perdeu a cabeça por causa de um baile. João Batista estava sofrendo, e sofreu, e não só ele, mas o povo de Israel, a família de João Batista, por conta de alguém que extrapolou seus limites, e as consequências foram socializadas. Alguém se embriaga e sai dirigindo por aí, como na nossa igreja aconteceu o ano passado, aquela adolescente que foi vítima de uma imprudência. Quem paga as consequências? O cidadão tem uma vida promíscua, ele tem uma vida de promiscuidade, de repente ele adquire uma enfermidade, AIDS, por exemplo, por conta da sua vida promíscua. Quem vai pagar a conta dos remédios? Quem paga a conta do SUS? Quem paga a conta do tratamento? É ele? Eu, você, todos nós. Isto mostra que o pecado não é um assunto exclusivamente individual. Se a pessoa quiser viver uma vida desregrada, ela vai viver. E ela vai ser responsabilizada individualmente perante Deus. Mas consequências elas atrairão sobre as pessoas. E esse texto está dizendo isto. Acã, você pode fazer o que você quiser. Não, foi eu que fiz. Ninguém tem nada a ver com isso, foi decisão. Tudo bem, Acã. Só que você trouxe consequências para a sua família. Você trouxe consequências para o povo de Israel. Porque os nossos atos têm consequência. E isso para nós como cristãos deve nos levar a temer a Deus e a viver uma vida de seriedade em obediência à palavra de Deus, porque a nossa desobediência acarreta, tem implicações. Você afeta a sua família, você afeta as pessoas do seu círculo, você afeta uma comunidade. E nós não podemos fugir disso. Esse é um princípio bíblico, que os nossos atos têm repercussões. Você pode ser livre para escolher o que você quiser fazer, mas vai ser prisioneiro das consequências, e essas consequências se estendem, se comunicam às pessoas que estão próximas e vão se estendendo. E esse texto é para a gente lembrar disto, que pecado não é só um problema teu, pessoal, mas afeta a tua família, afeta uma comunidade, afeta uma igreja. Esse texto nos ajuda a pensar numa tentativa que as coisas estão errada pero no mucho. Não está muito errado, é mais ou menos errado, é errado, mas afinal de contas todo mundo faz. Essa velha tendência humana de questionar os princípios, de relativizar os princípios, que a gente acha que o dos outros é erro, é pecado, mas o meu não, afinal de contas eu não sou tão mal assim,
não tive toda essa intenção, a minha motivação não foi essa. E a gente sempre está relativizando. E essa história é antiga, porque a serpente lá no Éden estava dizendo, relativizando uma ordem que Deus havia dado. Ele diz: é certo que não morrereis, é certo, Deus está blefando, não leve tão a sério, não leve tão ao pé da letra, porque afinal de contas, o problema é que, deixa eu explicar para você aqui, é que se Deus permitir, vocês vão ficar conhecendo o bem e o mal, aí vocês vão ser igual a Ele, é por isso. Então não é um problemão, não é um pecadão assim, tão grande. Está entendendo, Adão, Eva, está entendendo? Vocês estão entendendo como é que é? E a serpente, ó. E porque eles relativizaram a desgraça, adveio. Há um outro momento também de relativização, é quando Saul recebeu uma ordem de Deus, 1 Samuel capítulo 15, recebeu uma ordem: destrua os amalequitas, destrua, não quero que você deixe nada vivo em pé, destrua. E o Saul foi, destruiu, só que Saul poupou o rei e poupou o melhor das ovelhas. Saul viu aquelas ovelhas tão gordinhas, aqueles bezerros, né? Poxa, isso aqui dá um belo de um churrasco, uma picanha disso aqui, ó. É um desperdício, matar isso aqui, não pode. E o Saul poupou, relativizou. E quando Samuel o interpela: o que você fez, Saul? O que você fez? Não. Saul saiu com essa: é porque o povo que poupou e tal, e depois a gente podia até oferecer um sacrifíciozinho para Deus, aí uma oferta, né? E Saul saiu com esta justificativa, relativizando uma ordem que era muito clara, precisa, e ele desobedeceu, em nome de alguma coisa supostamente melhor. Então às vezes nós temos essa tendência de relativizar em nome de outros valores, em nome de outros objetivos. O sujeito faz um negócio errado, ele engana uma pessoa, diz: mas depois, eu dei o dízimo, depois eu levei uma oferta, mandei uma oferta lá para os missionários, então está tudo limpo, está tudo bem, zerou, eu limpei, lavei o dinheiro. Essa tendência de relativizar, de amenizar aquilo que Deus está dizendo. E Deus estava ensinando para o povo: olha, lá na conquista de Jericó, Deus disse: pode pegar o ouro, prata, os despojos, pode trazer, que nós vamos acumular para o tesouro da casa do Senhor. Mas aqui em Ai, Deus disse: não quero que vocês peguem nada. E o Acã: não, mas pera lá, mas como é que é isso? Lá mandou, lá podia, aqui não pode, então esse negócio não está certo, deixa eu escolher por mim mesmo aqui. E o Acã diz assim: afinal de contas, Senhor, a gente está numa luta aqui danada e a gente precisa sustentar os filhos. Eu nunca tive uma capa bonita dessa, feita em Paris, e tanta grana assim. Senhor, eu vou para a minha família, para o sustento da minha família, Senhor. É para botar o pão na mesa dos meus filhos, Senhor. Não é para mim, é para a minha família. O Senhor sabe que a gente é pai de família, né? Esta lógica que subverte, essa lógica que torce, essa lógica que adapta as conveniências, e que Acã utilizou. Eu vi, eu gostei, eu olhei. E como a gente é traído pelo nosso olhar, como Eva, lá o texto diz, e vendo que era agradável, desejável, como às vezes facilmente nós somos traídos e atraídos pelo nosso olhar. Ou ainda você diz assim: todo mundo faz, qual o problema? Aqui nesta terra, desde lá o Cabral está todo mundo fazendo isso, então por que logo eu não vou fazer? Nós sempre temos justificativas
às vezes, para escolher determinadas coisas, fazer determinadas coisas, e para que nós possamos, às vezes, nos escudar nela. E o resultado? E outra coisa que esse texto é desafiador para nós: em qual Deus eu creio? Porque esse texto é pesado. É pesado. Você vê o desfecho lá, o apedrejar o Acã. Por que Deus foi tão duro assim? Apedrejar a mulher do Acã, os filhos do Acã, o que eles fizeram? Pobre inocente ele erra. Por que Deus foi tão duro? Esse texto. E a gente fica se perguntando: que Deus é este? E na verdade muitas pessoas ao longo da história têm tropeçado nesta compreensão a respeito de Deus. Têm tropeçado nesse entendimento. E não é à toa que ao longo da história houve pessoas que disseram assim: ah não, o Deus do Antigo Testamento, esse eu não quero, eu quero o Deus do Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento, esse é bom, esse é amoroso, esse tem paciência, esse é misericordioso, esse é o Deus que eu creio. O Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário, é um Deus cruel, um Deus vingador. E fizeram essa separação entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é duro. E o Deus do Novo Testamento, diante da mulher adúltera, diz: vai e não peques mais, e pronto. E aí, como é que você fica? E a gente às vezes fica dividido, e você esquece de fazer esta ponte, essa ligação, esse entendimento entre essas duas coisas. A gente esquece que também no Novo Testamento, quando Ananias e Safira mentiram, Pedro, em nome de Deus, utilizou uma resposta radical, terrível. Ananias e Safira caíram mortos porque haviam mentido. Então esse texto é o desafio, e é preciso entender o seguinte: que o Deus do Antigo Testamento é um Deus real, não há mentira, não há exagero, é esse Deus mesmo. E o Deus do Novo Testamento é aquele Deus mesmo, misericordioso, bondoso, paciencioso, perdoador. Como é que você concilia? O Deus do Antigo Testamento é o Deus justo e Deus santo que não tolera. Mas o Deus do Novo Testamento é Deus, é amor, é misericórdia, é paciência, é benignidade, é perdão. Não se trata de escolher o Deus do Novo ou o Deus do Antigo Testamento, mas é preciso aqui olhar para Jesus. Em Jesus você entende Deus. Se você tira os olhos de Jesus, você fica confuso, mas em Jesus você vê esta junção perfeita do que Deus é, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando Jesus está ali na cruz, e quando Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele é entregue aos seus detratores, quando ele é entregue aos homens, ele é açoitado, ele é torturado, ele é crucificado, ele é zombado. Jesus está trazendo sobre si todo o nosso pecado, e ele está demonstrando o peso da ira de Deus e como Deus trata o pecado, de maneira que quando você olha na cruz, você vê o Deus justo, o Deus santo, como Deus trata o pecado. É o seu filho que está lá, mas ele está sofrendo toda a consequência do pecado. É o seu filho amado, é o seu filho unigênito, mas ele está sofrendo todo o peso dos nossos pecados ali na cruz. Mas na cruz você vê também não só a justiça e a santidade de Deus e como Deus trata o pecado, que produz morte, destruição, mas em Jesus você vê também ali na cruz o perdão de Deus, a graça de Deus. Você só entende o Antigo Testamento quando você olha para a cruz. Você só entende o Antigo Testamento quando você olha para Jesus. E ali está expressa a justiça e a santidade de Deus, mas também o seu amor e a sua misericórdia.
Aí você diz então agora Jesus liberou tudo, liberou geral. Mas aquele que entendeu que Jesus é a nossa única forma de se deparar contra Deus, Jesus é a única maneira pela qual você pode se apresentar diante de Deus e não ser destruído. Jesus é a única maneira pela qual você pode estar diante de Deus e você não ser condenado e você não ser lançado fora da sua presença. Porque quando você se apresenta diante de Deus, oculto em Jesus, escondido em Jesus, com Jesus na sua vida, Deus olha para você, os teus pecados, e diz: os meus pecados eu já castiguei devidamente no meu Filho. E por isso você pode usufruir do perdão de Deus. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. E se alguém está em Cristo, jamais ele usa esta licença, esta condição graciosa para pecar. De maneira alguma, ele vai utilizar-se desta condição. Sou filho de Deus, já fui perdoado, eu posso fazer o que eu quero. Se você pensa isso, você ainda não entendeu o que é seguir a Jesus. Você ainda não entendeu o que significa andar com o Senhor Jesus. Ali na cruz está revelada toda a justiça e santidade de Deus e como Ele trata o pecado. Mas você só pode enfrentar o tratamento de Deus para o pecado em Jesus. Que se você enfrentar sozinho, você vai ser destruído, lançado fora da presença de Deus. É só por causa de Jesus e em Jesus. E eu quero concluir essa meditação desta noite refletindo para nós como igreja que nós ainda somos o povo de Deus. Povo de Deus, e Deus nos trata como povo. Somos o seu corpo. Então Deus nos colocou no seu povo, nos inseriu na sua família, nos inseriu, nos enxertou no seu povo. E nós precisamos ainda continuar vivendo de acordo com os seus princípios, tanto a nível individual como coletivamente. Não minimize os princípios da palavra de Deus. Não relativize os princípios da palavra de Deus. Eles continuam válidos, porque é a forma de Deus tratar e se relacionar com o seu povo. Mas esse texto de Acã deve criar em nós um profundo senso de temor, que a nossa vida não seja motivo de tropeço, de escândalo, de empecilho, de embaraço para o crescimento do povo de Deus. Se o nosso estilo de vida contraria princípios da palavra de Deus, se o nosso estilo de vida afronta a palavra de Deus, se o nosso estilo de vida quebra valores que Deus tem estabelecido, não se esqueça que isso afeta não apenas a sua vida, mas afeta também a sua família. Isto afeta também a vida e o estilo de vida do povo de Deus. E se nós queremos ver a nossa igreja crescer, se nós queremos ver a nossa igreja abençoada, progredindo, prosperando, se nós queremos que a nossa igreja avance, se nós queremos que a nossa igreja conquiste vidas, se nós queremos uma igreja que está cada dia mais pronta para servir ao Senhor, dedicada, consagrada ao Senhor, nós individualmente, a começar em mim, ver se há na minha vida um estilo de vida, uma conduta, mesmo que não esteja aparente, mesmo que seja justificável, mesmo que você possa, aos olhos da cultura, das práticas que nós andamos a dizer, não, mas não tem problema, não se iluda, isto representa empecilho para a caminhada do povo de Deus. Isso não afeta apenas a sua vida, mas afeta todos nós. Às vezes queremos caminhar como igreja, queremos avançar como igreja, mas às vezes há coisas que estão travadas, coisas que às vezes não deslancham, coisas que às vezes não se resolvem, coisas que não fluem,
porque às vezes há coisas na nossa vida que precisam ser tratadas. É como aquela cidade que recebia água da montanha através de uma canalização. A tubulação que vinha da montanha trazia água para a cidade. Um dia a água deixou de chegar. Não está faltando água lá em cima, mas a água não chegou. O que é que está acontecendo? Então os habitantes da cidade foram fazer uma inspeção naquela tubulação. Havia lá algo obstruindo o fluxo da água para a vida daquela cidade. Nós precisamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Nós precisamos aprender a colocar a nossa vida na luz de Deus. E pedir que Deus mostre se há alguma coisa escondida, enterrada na sua tenda, na sua vida, na sua história. Se há alguma capa babilônica, se há alguma barra de ouro, alguns quilos de pratas que estão enterrados na sua vida. E que estão impedindo de você ser abençoado e o povo de Deus ser abençoado. Essa história está na Bíblia, não é por acaso. Ela está na Bíblia para a nossa advertência, para o nosso ensino e como um chamado contínuo ao arrependimento. Um chamado contínuo a colocar diariamente a nossa vida na presença de Deus. Que Deus assim nos abençoe.